Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Esta semana temos connosco o Carlos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Taboaço desde 2013, altura em que resgatou a autarquia de uma gestão socialista que durou apenas 4 anos. Já anteriormente tinha sido Vice-Presidente da autarquia entre 2005 e 2009, é engenheiro agrícola e pelo meio da atividade política esteve ligado à Caixa de Crédito Agrícola do Val do Tavra e Douro. Está sensivelmente a meio de um segundo mandato, onde tem procurado e conseguido pôr o nome de Taboaço no mapa da região e do país. E é precisamente por aqui que propunha começarmos a nossa conversa. Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, antes de mais. Obrigado nós pela oportunidade de aqui podermos estar. Muito obrigado. Estamos em plena época de Santos Populares e Taboaço é precisamente conhecido, sobretudo pelo seu São João. Quais são as novidades e os pontos fortes da programação que está prevista para este ano? O São João é a festa do Concelho, é o momento mais alto para a nossa comunidade, e nós mantemos aquilo que é a estrutura a que as pessoas já estão habituadas e aquela que tem sido também o sucesso que ano após ano vai sedimentando cada vez mais esta tradição que já vem de há décadas e de há séculos a esta parte. Portanto, continuaremos a ter como momentos altos o dia 23, que é o dia onde temos a Marcha Luminosa, onde participam, para além do rancho do Fundo de Vila e do Cimo de Vila, e aquela rivalidade que ali existe, uns a abrir a marcha e os outros a fechar. Portanto, temos depois todas, ou grande parte das nossas freguesias e de aldeias, mesmo sem ser freguesias, participam também, no fundo, a trazerem as suas tradições, a trazerem a sua cultura, com a sua marcha, com os seus carros alegóricos. Portanto, é um dos momentos mais altos, sendo que depois, no dia seguinte, toda a cerimónia religiosa com a missa, com a procissão, onde também existe, portanto, um sentimento muito forte da comunidade, até porque vai a representação de cada um dos padroeiros de todas as aldeias do concelho, com os naturais de cada aldeia também a participar e a embelezar. Estes são os momentos altos. Continuamos a ter também, este ano tentamos ligar até para permitir muitas das pessoas que vêm de fora para a prova de perícia no dia da marcha, para que fiquem também, tentar motivá-los ou criar-lhes a vontade de ficarem para a marcha e para o dia seguinte, tendo nós a dificuldade do 24 de junho ser apenas feriado em Taboaço, exatamente, portanto, e ser de domingo para segunda, o que também cria ali algum constrangimento aos turistas ou a quem vem, no sentido de passar o fim de semana. E depois temos também muito aquilo que é a nossa prata da casa. Existe um projeto em Taboaço hoje em dia que é um projeto muito interessante, cultural, que é uma escola de música, a Escola de Sol, que tem algumas dezenas de meninos e com uma qualidade fantástica, e nós gostamos também nesses dias de permitir que eles tenham palco, tenham tempo para que realmente num dia e numa festa com esta dimensão possam também apresentar a sua evolução, e acabam por ter dias também dos quais nós nos orgulhamos bastante. Este ano, e também a pedido de algumas associações que felizmente para nós também fazem algumas organizações ao longo deste mês, enquadramos essas atividades nas festas de São João, porque me parece que, para além de criar um cartaz mais transversal, porque existe depois um rally paper, existe uma prova cronometrada da Promonte, tivemos o Campeonato Nacional de Triatlo, a própria Festa da Cereja de Távora, que irá ter lugar este fim de semana, para além de dar um caráter mais transversal a toda esta festa, permite também que nós possamos publicitar e dar ainda mais valor e mais visibilidade a estas associações que lhe fazem um trabalho fantástico, como o Luís bem sabe, até também por aquilo que é a sua experiência. É uma programação que começou já no dia 8 e vai até ao dia 30, com o Carlos, penso que disse quase todo o programa que está aqui. Sim. Portanto, fica já só o convite para passarem por Taboaço, sobretudo no próximo fim de semana. Sim. Tudo aquilo que tem acontecido em Taboaço tem estado associado a uma marca do turismo de Taboaço. Inclusivamente também um chavão, o melhor do Douro está aqui, em Taboaço. Aquilo que me parece ser uma estratégia de promoção do concelho, foi criada uma marca, há uma imagem associada a essa marca. Esta estratégia de possuir essa marca, esse selo, tem sido a aposta certa em termos de estratégia de turismo?
ainda estamos a tentar perceber um bocadinho o caminho. Quando digo nós, não me refiro apenas à realidade da divisão administrativa ou territorial de Taboaço. A região em si, parece-me que nós começamos a perceber de alguns anos esta parte, e felizmente, que para além da agricultura, que é marcadamente a grande alavanca económica de Taboaço e da região, começamos a perceber que também ligado a esta agricultura, o setor turístico está em franca expansão, sendo que existe várias velocidades também a que este crescimento ou expansão turística corre. Nós temos o Rio, que é um turismo já mais sedimentado, que existe já aqui um produto principal e alguns subprodutos criados e que já traz de uma forma massiva muita gente, portanto, mas depois temos que conseguir, e é este o grande desafio, temos que conseguir, para além desta franja do Rio, temos que conseguir fazer com que as pessoas vão um bocadinho mais acima. Cada um de nós, cada um dos concelhos tem características únicas a nível daquilo que é a paisagem, a nível daquilo que é o nosso património, seja ele arquitetónico, seja ele histórico, seja ele religioso, a nível daquilo que é as potencialidades do turismo de natureza, com a questão do trekking, das caminhadas hoje em dia, do BTT, que cada vez está mais em voga e permite que muita gente, principalmente do Norte da Europa, venha, porque é cada vez mais a saúde ligada também ao turismo / desporto, é aqui um circuito muito interessante e pode também criar um outro subproduto complementar à questão do vinho. Agarrar, portanto, em tudo isto que nós realmente temos, em todas estas potencialidades, e criar realmente uma marca, porque me parece que quanto mais as pessoas associarem esta qualidade, esta unicidade ao nosso concelho, a Taboaço, mais facilidade nós teremos de as conseguir captar ou de lhes conseguir criar vontade para que elas nos visitem. Felizmente essa estratégia tem dado alguns frutos. Nós temos participado em inúmeras feiras, portanto, temos participado em tudo aquilo que é possibilidade de divulgação, nós temos dito presente. Temos também feito, para além desta participação, a visita a outras realidades e outros mercados que para nós são interessantes para esta promoção turística. Temos também conseguido trazer junto de nós alguns jornalistas, alguns bloggers, porque hoje em dia a forma mais fácil de chegar, mais até do que muitas das vezes do que grandes campanhas publicitárias numa televisão, parece-me que a palavra, o boca a boca, e aí as redes sociais têm um papel fundamental. E parece-me que estamos no bom caminho. Agora, não é um processo tão rápido como o que nós gostaríamos, até porque depois nós temos aqui uma outra característica que eu não referi há pouco, mas que me parece que é a mais importante na questão do turismo, que é as pessoas e esta nossa capacidade tão própria de bem receber. Muitas das vezes até em brincadeira dizemos que nós somos incomparavelmente melhor para quem nos visita do que às vezes uns com os outros, mas é muito bom. Portanto, nós conseguimos ter esta capacidade de fazer quem nos visita sentir-se em casa. E hoje em dia o turismo, mais do que chegar, tirar fotografias e ver, é experienciar, e é realmente esta empatia, esta ligação que se cria com a comunidade também com que faz com que as pessoas tenham mais vontade em vir. Mas por outro lado também temos que mudar o paradigma da nossa forma também por vezes de pensar as coisas, e nós ainda não estamos muito predispostos, ou não estamos assim tão proativos no sentido de sair um bocadinho daquilo que é a nossa zona de conforto, de sair um bocadinho daquilo que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos e que é muito interessante, mas temos que ir um bocadinho mais além. E esta é a nossa realidade. Aproveitar o que temos, identificar, perceber quais são os nossos pontos fortes e promovê-lo. E a verdade é que, desta forma, nós temos sentido, e com a recente criação também do Conselho Municipal de Turismo, que nos parece ser um órgão importante, não só no turismo, mas parece-me que em todos os setores é bom nós ouvirmos quem importa, quem interessa, que são os atores, que é quem trabalha, que é quem está no terreno. E nós temos percebido que o crescimento tem acontecido, que cada vez mais turistas nos visitam, que cada vez mais também essa permanência é maior, e agora a ideia é criarmos um valor acrescentado maior também no turismo e naquilo que é o valor económico que fica na nossa terra. Referiu há bocadinho as questões identitárias e muito específicas de cada um dos territórios que temos no Douro.
Acha que o Douro beneficiaria, como em tempo já teve, com uma estrutura dedicada exclusivamente à região em termos turísticos, ou esta integração no turismo Porto e Norte tem sido igualmente frutífera e não tem causado e tem permitido também o Douro explorar todo o seu potencial? Naquela fase transitória com as criações das regiões de turismo, portanto, eu recordo-me que à época, portanto, ficaram duas sub-regiões, pelo menos durante um ano, atendendo àquilo que era o seu potencial turístico, que era o Douro e penso que era a Serra da Estrela à época, sim, exatamente. Mas que era apenas durante um período transitório para, no fundo, quase como aos fundos de convergência, não era? No sentido de tentarmos agarrar em todo este potencial e aproximarmos-nos e criarmos aqui algumas estruturas e dinâmicas que depois nos permitissem a tal integração numa rede maior e beneficiar dessa rede exatamente da mesma forma. Eu por sistema, e independentemente de perceber que corre muito bem dentro daquilo que é o turismo do Porto e Norte, não apenas agora, mas também no passado, e independentemente das situações que esperemos ver resolvidas a breve trecho, sempre correu muito bem aquilo que é a tal proatividade, a vontade de divulgar, e também a nós sempre nos foi permitido ter essa visibilidade e o trabalhar em parceria, a questão das missões, a questão de permitir nós irmos e de trazer, sempre funcionou muito bem. Agora, na minha opinião, parece-me que qualquer região com o potencial turístico que o Douro tem que ter uma estrutura de promoção própria. O que é que acontece hoje em dia? Nós hoje em dia acabamos depois de o fazer naquilo que são as associações de municípios, a comunidade intermunicipal, e nós acabamos por o fazer. Mas essa estrutura não é específica e apenas vocacionada e direcionada para o turismo. Por exemplo, e só a título de exemplo, a lei em si não permite que o turismo do Porto e Norte faça a promoção do território fora da Península Ibérica, ou seja, está limitada à Península Ibérica, o que me parece, independentemente de haver depois de haver bastante limitador, até porque independentemente para fora da Península Ibérica, independentemente do enorme número de espanhóis que visitam o nosso país e que visitam o norte do nosso país, há muito mundo, quer na Europa, quer no resto do mundo, para além aqui da Península Ibérica. E nós também, até na sequência disso, e fruto também disto que tem sido esta parceria interessante, deliberamos até há relativamente pouco tempo na Câmara Municipal aderir à Associação de Turismo do Porto e Norte, que é a associação que gera depois a promoção no resto do mundo e no fundo também. Com eles agora, criarmos as tais parcerias que estamos a criar com o turismo do Porto e Norte e que felizmente têm corrido muito bem e eu espero que assim continuem. Agora, perguntando-me qual a minha opinião, e vincula-me apenas a mim, é a minha opinião pessoal, se uma região como o Douro ou regiões similares com potenciais similares teriam que ter uma estrutura de turismo a trabalhar apenas aqui, até porque muitas das vezes nós ganhamos com aquilo que é a diversidade. Nós ganhamos, e o Douro é um bocado isso, e nós próprios também o percebemos e participamos hoje em dia, por exemplo, na Bolsa de Turismo de Lisboa, que é a maior feira de turismo do país. Nós hoje em dia já não participamos cada um de nós por si, participamos numa perspectiva isolada, porque entendemos que esta diversidade do território é o que leva a que nós, muitas das vezes, para mim não se perde caráter, conseguimos acrescentar mais àquele caráter e àquela identidade que nós temos, e esta oferta diversificada permite, nós não podemos entender-nos como competidores, temos que nos entender como parceiros. Agora, se nós tivéssemos uma estrutura, até porque grande parte daquilo que vai ser feito no marketing territorial, no marketing e no turismo, a nível de sinalização turística, vai ser feito através da CIM. Portanto, se nós tivéssemos uma estrutura que fosse única e exclusivamente para isso, acredito que sairíamos todos a beneficiar. Vamos agora olhar um bocadinho mais para o Concelho de Taboaço. Uma das principais iniciativas pelas quais tem batido já há bastante tempo e que já é uma realidade desde abril é o Centro de Estudos e Promoção de Azeite do Douro. Sim. O que é que pretende atingir com este projeto? Houve já a constituição da associação, um processo também, e tal como tudo demora o seu tempo, e por vezes demora tempo demais do que aquilo que nós gostaríamos. Foi um processo que foi dado o pontapé de saída há cerca de 2 anos, em 2017, no início de 2017, penso eu, agora também não sei precisar, e onde, na altura, o que se pretende é valorizar um produto de excelência também, que é o azeite. O azeite cada vez mais também representa ou tem um papel mais importante naquilo que é a sustentabilidade económica agrícola do nosso território. Nós temos um produto com características únicas que o nosso clima, que os nossos solos, que as nossas variedades assim proporcionam, mas
continuamos a entender, isto a nossa opinião enquanto autarcas, e aí juntamos depois ali tudo o que tem a ver com especialistas da matéria, cooperativas, associações, empresas, juntamos e perguntamos, será que nós conseguiremos valorizar mais o produto? Será que nós conseguiremos ter aqui um valor acrescentado económico se criarmos uma indicação geográfica protegida, uma denominação de origem protegida, à semelhança daquilo que já acontece por outros países, no mundo e por outras regiões aqui em Portugal? Foi unânime da parte de todos que realmente seria fundamental para o setor olivícola que nós realmente conseguíssemos criar esse caderno de encargos que irá depois também levar a que o azeite, para além da preservação dos métodos produtivos, irá permitir que o azeite seja muito mais uniforme a nível daquilo que são as suas características, a sua qualidade, e depois ter lá o selo daquilo que é a indicação geográfica protegida ou denominação de origem protegida do Douro. Parece-me que temos todos a ganhar com isso. Entretanto, foram-se desenvolvendo algumas reuniões, o próprio processo em si, até pelas eleições autárquicas que houve ali, portanto, em 2017, abrandou um bocadinho, até porque um processo deste, atendendo àquilo que é o investimento, por mais pequeno que seja, que é necessário fazer, acaba sempre por passar pelas autarquias. É assim que as coisas funcionam e é desta forma que nós também entendemos que o nosso papel deve consistir em facilitar e em proporcionar melhores condições para quem trabalha, para quem produz, para quem hoje em dia ainda vai teimando em aqui estar. E, entretanto, felizmente, conseguimos constituir a associação que fizemos, portanto, o modelo a que chegamos, portanto, é um centro de estudos de promoção do azeite do Douro, um pouco à semelhança daquilo que é também um caso de sucesso, que foi o que se fez no Alentejo e com a criação do DOC do Alentejo. Vamos ter já nesta próxima segunda-feira a reunião por causa da constituição dos órgãos sociais da própria associação. Já há mais novos membros, mais câmaras, mais empresas já manifestaram a vontade em participar e, ao mesmo tempo em que está a acontecer este enquadramento legal, está uma equipa já no terreno também a fazer a recolha da amostra já há um ano esta parte, porque depois é preciso criar este tal caderno de encargos que irá permitir a candidatura a esta indicação geográfica protegida. Portanto, até para depois, quer a questão da qualidade, quer a questão das características, quer também depois a própria delimitação territorial que nós teremos aqui no Azeite do Douro. Portanto, é um projeto que nos entusiasma, a nós, região, e é um projeto que agrada também o facto de perceber que a região está unida à volta dele e que cada vez mais nós entendemos que apenas desta forma e apenas trabalhando em conjunto é que conseguimos atingir os objetivos a que nos vamos propondo. É que o azeite, apesar de ser bom no Douro, sempre foi visto como uma espécie de atividade secundária ao vinho, não é verdade? Nós depois estamos a perceber é que afinal ele tem tanta qualidade que pode atingir um patamar ao nível dos melhores que existem. Um dos grandes, eu não digo problemas, até porque nós não podemos chamar problema aquilo que de melhor temos, não é, mas que me parece na forma como nós vivemos durante demasiados anos focados única e exclusivamente no vinho do Porto. Mesmo a própria questão dos vinhos DOC é uma realidade para a qual nós acordamos relativamente tarde, ao contrário de outras regiões do país, um pouco também pelo facto de termos este produto único e de excelência que é o vinho do Porto, também levou que nós, ao longo de muitos anos, entendêssemos que aquilo, portanto, no fundo, era ali a nossa âncora. A verdade é que nós temos percebido de que diversificar e não podemos de forma alguma menorizar a qualidade que os outros produtos têm, que são realmente também únicos e que aquilo que são as nossas condições permitem que eles sejam únicos. E um pouco também a reboque daquilo que é a marca Vinho do Porto, a reboque daquilo que é a marca Douro nos vinhos DOC hoje em dia, todos estes produtos também, se conseguirmos, que é o que aqui se pretende, se conseguirmos também ligar ao azeite do Douro com toda a partida, com toda a certeza que quem está a olhar para um azeite do Douro vai logo associar à enorme qualidade que tem o vinho do Porto que é aqui feito e à enorme qualidade que tem os vinhos DOC Douro que também são aqui feitos. Portanto, no fundo nós sabemos que a qualidade existe, agora temos é que a embrulhar de outra maneira para que os valores em causa sejam mais altos, para que permita que cada vez mais pessoas também sejam sustentáveis com a sua produção olivícola. Há pouco falou na denominação de origem protegida, o grande objetivo a curto prazo deste centro de estudos.
Acha que ainda será um processo rápido, que neste ano podemos ter novidades? Não. Entretanto, não até porque pelo menos 2 anos é necessário para a criação deste caderno de encargos. Até porque é necessário pelo menos 2 anos de colheitas, porque um ano pode ser um ano atípico e as amostras recolhidas naquele ano podem depois não ser fidedignas. Portanto, tem que haver aqui depois o termo comparativo. E, entretanto, nas várias reuniões que já foram tendo lugar, e pessoas que mais percebem disto do que propriamente nós, até pelo conhecimento em de causa e de outras realidades, quer em Portugal, quer na Europa, quer no mundo fora, decidiu-se que, em primeira instância, até por ser mais simples, é a indicação geográfica protegida, porque é menos apertada a malha. Portanto, e aqui também, nós também nos permite ter a maior abrangência possível. E até por uma questão de rapidez de tempo e pelo facto de ser mais fácil, pelo facto da malha ser menos apertada, o nosso primeiro passo será a indicação geográfica protegida. Portanto, eu espero que nós, no final tanto da próxima campanha, quando tivermos já esta comparação entre pelo menos 2 anos de colheita, que já possamos ter novidades relativamente a isso, porque nós depois vamos ter que candidatar o processo a essa certificação, e que eu acredito com toda a certeza que a qualidade do que nós temos, essa será a parte mais fácil. Esperemos nós. Tabuaço tem sido referenciado em alguns rankings e tem sido referenciado de forma não muito positiva. Como é que encara estes rankings? Eles valem o que valem, mas acabam por ser um instrumento útil para alguma coisa, ou são números que são empilhados às vezes da forma que mais jeito dá? Eu no dia em que este último ranking foi tornado público, eu recebi um convite do Porto Canal e alguns jornais telefonaram no sentido de estar presente, desconhecendo o ranking ou desconhecendo este tipo de estudos, o que é uma coisa que me faz alguma confusão, este tipo de estudos, independentemente, sem querer agora de forma aqui nenhuma depreciar ou menorizar a mais-valia técnica e intelectual de quem os leva a cabo. Agora, muito sinceramente, parece-me que na maior parte das vezes é uma perda de tempo e de dinheiros, que muitas das vezes até são públicos, em coisas e em estudos que na maior parte das vezes não refletem aquilo que é a realidade do nosso território. Mais ainda, são estudos que nem sequer, pelo menos naquilo que é o que nós vamos percebendo, nem sequer se predispõem a tentar interpretar aquilo que são os resultados que ali aparecem. E apenas para dar um exemplo relativamente a este estudo, que logo, passado um dia ou dois, teve uma machadada naquilo que é a sua credibilidade, porque o estudo e a premissa dele era que recolhe dados de várias entidades, sendo que uma delas era a Associação Nacional de Municípios. E a Associação Nacional de Municípios, logo passado 2 ou 3 dias, enviou uma comunicação, uma nota de imprensa, e comunicou-nos também às câmaras, que já tinham solicitado a retirada do nome da Associação, porque a Associação Nacional de Municípios não faculta dados para este tipo de projetos e para este tipo de estudos. Agora, para nós, há aqui uma série de situações, quando falamos, por exemplo, na questão do poder de compra, na questão daquilo que é a sustentabilidade, que são absurdos, porque nós temos a percepção, e o Luís, e sabes perfeitamente, até também pela tua origem e por de onde vens, que nós, grande parte, ou quase totalidade da riqueza que é criada no nosso território, e que é muita, porque os nossos territórios são territórios de produção, grande parte dela, ou a sua quase totalidade, não é sequer tributada nas nossas sedes de concelho. São tributadas noutras sedes fiscais. No vinho é uma loucura. No vinho, então, é uma loucura. No vinho, nós, por exemplo, em Tabuaço, temos a questão da central elétrica do Rio Távora, que ali está, que é um absurdo de produção e que me parece que não tem o mínimo de sentido, quer nós, quer Moimenta da Beira, quer Sernancelho, que são municípios que estão, portanto, onde a bacia do Rio Távora, que não beneficiem com isso, e não é depois o valor que no final do ano nos mandam para projetos que nós ainda temos que dizer, e correspondem no município de Tabuaço a cerca de 70 mil euros, 80 mil euros, que é um valor absurdo. Os próprios aerogeradores que nós temos, que a própria sede fiscal, ou seja, toda esta máquina de criação de valor não é aqui tributada. Mais ainda, nós até se olharmos para aquilo que é a nossa capacidade produtiva e, em contraponto, olharmos para aquilo que tem sido o investimento do Estado Central nos nossos territórios ao longo dos anos, nós se calhar estamos com uma balança claramente deficitária naquilo que é o investimento central, porque aqui é criado, a tributação é feita noutro lado qualquer, e mesmo depois nós não temos o retorno do investimento. Mas como é lógico,
em qualquer ranking onde apareça o Pinhão, onde apareça a Valença do Douro, onde apareça Taboaço, onde se calhar 90% das empresas que lá estão e que criam lá riqueza, não seja contabilizada a riqueza que lá é criada e essa riqueza vá ser contabilizada no valor de Lisboa ou do Porto, como é lógico, a sustentabilidade deles vai aumentar, porque eles, para além da que já têm fruto realmente do investimento, do número de pessoas, ainda estão a beneficiar neste tipo de estudos com aquilo que é a nossa realidade. Não quero, mais uma vez, e volto a frisar, não quero de forma alguma menorizar ou depreciar este tipo de estudos. Agora, parece-me que se este tipo de energia fosse colocado em prática no sentido de tentar encontrar soluções ou de demonstrar aos sucessivos governos centralistas do nosso país de que forma é que nós podíamos contrariar este ciclo, sinceramente parece-me que o tempo era incomparavelmente melhor ocupado. Porque é assim, nós só lá vamos se mudarmos completamente a forma como estamos a fazer as coisas. E é fundamental. Eu ainda há pouco há uns dias conversava com um proprietário nosso que é dinamarquês. Não importa agora aqui, porque nós neste tipo de programas não podemos fazer a publicidade, não é? Nem dizer, mas um proprietário que adquiriu uma propriedade em Taboaço e já tem um investimento há uma série de anos, quer de vinho, quer de turismo. E nós conversávamos e, entretanto, estávamos a falar, porque ele só contrata pessoas de Taboaço, só contrata do Conselho, só compra nos supermercados ou nas lojas de lá, porque ele entende que o dinheiro tem que ali ficar e tem lá a sede. O espanto dele, quando eu lhe disse que se ele tivesse a sede fiscal no Porto, o IRC e todos os impostos dele são pagos lá. Ele perguntou, não, mas tem que pelo menos haver, independentemente, porque isso também acontece em outros lados, se a morada fiscal estiver num outro lado, ok, mas pelo menos parte daquilo que é o que é produzido tem que ser aqui tributado. Enquanto nós não tivermos um choque fiscal que leve a que realmente nós sejamos ressarcidos por aquilo que produzimos, nós muito dificilmente saímos daqui. Até porque nós estamos a produzir, estamos a contribuir para engrossar aquilo que é outras realidades mais populacionais e quando chega a hora da retribuição, e quando eu digo retribuição até parece que é algo que deveria ser, que nós não deveríamos sequer ter que reivindicar. É a retribuição daquilo que é um investimento num território que está abandonado. Nós somos claramente deficitários e basta olhar ao longo dos últimos anos qual é que tem sido o investimento dos sucessivos governos no interior. Se não for os fundos comunitários e as comparticipações nacionais suportadas pelos municípios, nada, eu não me recordo nestes 6 anos de mandato, tirando um valor que o Sr. Diretor Regional da Educação na altura nos conseguiu conceder para fazer um campo, um polo desportivo, que na altura da construção do centro escolar aquilo tinha deixado de existir campos, na escola, que foram 50 mil euros. Portanto, foi o único valor que nós recebemos diretamente do Governo, entretanto agora também na requalificação do nosso estádio, felizmente, que fomos que ainda há relativamente pouco tempo. Agora, não pode ser assim, não podemos ser nós consecutivamente a fazê-lo e depois ainda levamos de vez em quando com estudos destes, e vamos ver, nem tanto a mar nem tanto a terra. Nós nesse estudo nós temos a noção de que a nossa realidade não é cá em baixo a nível daquilo que é a sustentabilidade, a nível daquilo que é... Nós, por exemplo, estamos a nível de governança em 10º lugar. E eu, muito sinceramente, e por mais agradado que fico com isso, eu não acredito que esse ranking também espelhe aquilo que é a nossa realidade. Mais ainda, no ranking da sustentabilidade económica, porque depois, até para tentarmos perceber, nós pedimos, ou fomos consultar, porque depois é sempre uma dificuldade grande nós conseguirmos estes estudos e perceber, depois isto é calculado por métodos que eu parece-me que às vezes nem quem os faz percebe muito bem o que é que ali está. Mas nós depois, a estabelecermos comparativamente, nós vimos que nós, tendo o valor de dívida e o índice e o rácio de endividamento mais baixo do que o último estudo, nós na altura estávamos nos primeiros 20 a nível de sustentabilidade económica. Uma Câmara que infelizmente é o caos financeiro que é o Taboaço, de há anos esta parte. Mas como é que nós, há 3 anos, estávamos no 20º ou no 30º lugar? Eu aí acredito que nós temos que estar cá em baixo. Portanto, a bondade, para não dizer de outra forma, a bondade desse tipo de estudos, sinceramente, a mim desagrada mais ainda. Muitas das vezes contribui para menorizar aquilo que é até a imagem dos territórios. E passa a ideia, muitas das vezes, de que aqui é tudo mau. E quando deveria ser o contrário, nós deveríamos era exaltar aquilo que de melhor aqui se faz e mais ainda, volto a dizer, que canalizem essa energia para encontrar soluções e para apresentar aos governos, porque eu nunca vi soluções naquilo que é este tipo de estudos. Vejo apenas o constatar valores e, pior ainda, nem sequer nos darmos ao trabalho de tentar interpretar e de tentar contextualizar, precisamente. E obrigado por aí.
Carlos, há pouco já fui falando um bocadinho do problema que é vivermos no interior, do facto de não termos cada vez menos gente, de todo um conjunto de situações que vão afastando pessoas do interior, de Taboaço. Taboaço sofre com isso também. Aliás, e estou a falar agora de cor, acho que dos números que vi dos últimos anos, terá sido até um dos concelhos que mais gente perdeu nestes últimos tempos, até porque depois ainda tem a questão da imigração, que é bastante forte nesse concelho. A Câmara de Taboaço tem procurado mitigar um bocadinho isso, através, por exemplo, de um programa de incentivo à natalidade, além de tudo o resto que acho que também faz parte, a cultura e todos os investimentos que têm feito. Este ano, segundo uma nota também da imprensa do município, já foram 13 crianças que nasceram, já são 127 desde que o programa começou em 2014, mas estes programas de incentivo à natalidade não é isto que vai resolver o nosso território. Aliás, o Carlos ainda há uns tempos dizia isso também à comunicação social. Não é por aqui. Então é por onde? Por vezes chega... É um bocado inglório. É um bocado inglório e nós conversamos muito, colegas autarcas, amigos autarcas, nós conversamos muito sobre, muitas das vezes, o quão frustrante é, porque parecemos o Dom Quixote a lutar contra os moinhos de vento. Este tipo de medidas, e a Câmara de Taboaço tem algumas, portanto esta aqui é desde 2013, a da natalidade. Temos outras também no apoio a famílias mais carenciadas. Temos uma outra também que nos parece muito importante, que é o apoio aos alunos, portanto a criação de bolsa para os alunos do ensino superior, que também já, e num valor monetário que, independentemente de nós gostaríamos que fosse mais, mas acredito que permita para algumas famílias suportar melhor aquilo que é a enorme dificuldade da estadia, mas são medidas avulsas e são medidas que nós vamos fazendo no sentido de mitigar e de reduzir. E porque nós próprios também, essa frustração, nós de alguma forma temos que fazer alguma coisa. Agora, uma estratégia de natalidade ou de inversão daquilo que é o cenário assustador do decréscimo da natalidade tem que ser uma estratégia nacional. Mas parece que não há muita gente interessada nisso, pois não? Eu ouço falar, há uma série de matérias e nós também, à medida que vamos tanto nas coisas, nós começamos... Isto é quase como falar no Douro. Eu tenho ideia, eu quando andava a estar na escola do Rodo, o diagnóstico do Douro é exatamente o mesmo que nós temos hoje, e nós sentamos-nos todos, porque nós até fazemos isto e bem, e nós falamos no diagnóstico, porque o problema é este e este. E nós temos tanta razão, mas já o tínhamos há 30 anos atrás. E a verdade é que nós verbalizamos isto, mas depois não concretizamos. E relativamente à questão da natalidade, ou à questão da defesa do interior ou dos territórios de baixa natalidade, ou questões como a educação, nós falamos muito, verbalizamos-lo, mas depois não concretizamos. O panorama da natalidade é uma questão assustadora, não só para Taboaço, para o país inteiro, principalmente em territórios como Taboaço e como o Douro, de uma forma mais acelerada, até porque nós hoje em dia, se calhar, morrem 5 vezes ou 4 vezes mais pessoas por ano do que aquelas que nascem, aliado ao fenómeno da imigração que ainda hoje vai acontecendo, até porque a exigência que as pessoas hoje em dia têm para si próprias, e muito bem, não se compadece, se calhar, com o tipo de oferta de trabalho que nós muitas das vezes temos no nosso território, até porque é até um paradoxo nós termos bastante imigração e hoje em dia termos enorme dificuldade em arranjar trabalhadores para a agricultura. Muitas das vezes na própria restauração a dificuldade que se tem para se arranjar. Ou seja, há aqui até um paradoxo que nós temos que conseguir e ser engenhosos para perceber. Porque é assim, as pessoas saem, mas continua a haver aqui oportunidades de trabalho. E parece-me que há aqui alguma coisa que nós não estamos a fazer bem. Relativamente à questão da natalidade e à questão de todas estas medidas, como é lógico que nós fazemos o que podemos. Agora, eu tenho a perfeita noção de que não é pelo valor de 1.000 euros ou de 1.500 euros ou de 2.000 euros que alguém vá ter um filho. Agora, acredito é que possa realmente marcar a diferença relativamente àquilo que se faz com outras realidades. E apenas a título de exemplo, aqui há uns tempos nós temos um projeto de compostagem, Taboaço, que é um projeto muito interessante e que até diz muito do dinamismo das freguesias, porque é um projeto candidatado por todas as juntas de freguesia e que se torna, portanto, Taboaço a primeira região na sua totalidade a fazer compostagem. Portanto, estamos no processo de implementação. E fomos convidados para participar numas jornadas do ambiente, já se fazem há alguns anos esta parte em Lousada.
que tem um município com uma dinâmica muito interessante a nível daquilo que é a sustentabilidade ambiental. Entretanto, onde estava o senhor vereador, penso eu, da Câmara de Lousada, e estava o senhor presidente da Câmara de Vimioso, que, entretanto, que tem a intervenção dele, e para além da apresentação do geoparque que existe, ele falou daquilo que é a estratégia política dele lá, dos preços a que vendem terrenos para a habitação, dos preços a que vendem para construção empresarial, para zonas empresariais, dos apoios que dão à natalidade, dos apoios que dão aos estudantes. Portanto, e nós estamos a falar num auditório cheio de pessoas dali, e então cada medida que ele ia enunciando, ouvia-se ali um broá na sala com quem quase se fazia a onda, não é? Portanto, uma coisa, que bem. Portanto, ok, eu entretanto, a seguir, quando chega a hora da minha apresentação, então eu disse, eu peço imensa desculpa, mas eu tenho que começar por aqui. Eu estava aqui a ouvir o senhor Presidente da Câmara e eu estava maravilhado. Nós parecíamos tipo o Barcelona ali a jogar a bola. O grande problema é que nós não marcamos golos. Porque é assim, eu estava aí a olhar para vós e só faltava mesmo fazer a onda e palmas e uma coisa fantástica. Agora, quantos de vós, se eventualmente trabalhardes em Vimioso ou em Taboaço, continuais aqui a morar, mas se eventualmente estiverdes em Taboaço e arranjardes um emprego aqui, vós vindes para cá e ficais aqui a morar. Portanto, ninguém hoje em dia, mentalmente, portanto, com este tipo de medidas, realmente porque uma coisa é fazer alguém regressar, porque aí já existe um património emocional e de raízes que ali está. Agora, alguém que não tenha ligação com Taboaço, ir para lá, é que hoje em dia o chip está de tal forma formatado para nós, se calhar, até ser perto para quem trabalha em Taboaço, morar no Porto, mas ser incomparavelmente uma coisa absurda de distância para quem mora em Taboaço e trabalha no Porto. E aí as pessoas saem e vão para lá morar. E o fenómeno contrário, infelizmente, não está a acontecer. E depois existe um outro fenómeno que é, nós também, naquela fase da nossa vida, quando saímos da universidade, quando estamos, também o apelo citadino e cosmopolita também tem um impacto muito maior em nós. E depois, quando nos apercebemos que realmente a qualidade de vida e vemos encanto naquilo que muitas das vezes nos passa ao lado com uma certa idade está nas nossas terras, infelizmente já temos família, já temos uma vida estabelecida noutros lados que já nos torna difíceis, pelo menos voltar em idade ativa. Agora, haveremos de continuar com estas estratégias. Pena é que os nossos governos não agarrem e não tenham uma estratégia perfeitamente definida, principalmente para o investimento no interior e principalmente para a questão da natalidade, que é realmente absurda e assustadora, porque o cenário é negro. E ainda relativamente à questão de nós termos perdido, e realmente é verdade, até a nível de eleitores, perdemos aqui um número de eleitores considerável e deve-se precisamente, portanto, àquilo que foi um processo que aconteceu ao longo dos últimos 2-3 anos, que foi a isenção automática que o IMI teve. Portanto, que quando se tinha um rendimento abaixo de um determinado valor, automaticamente ficava-se isento, ao invés daquilo que acontecia no passado em que era preciso pedir a isenção. E acontece então que grande parte desses imigrantes que ainda estavam com a morada fiscal cá, e hoje em dia é a morada fiscal, que já não é o recenseamento, a morada fiscal é que nos diz onde nós votamos, e que ainda hoje estavam recenseados, preocupados, e muito bem, claro. Quando vieram nas suas férias, foram aos serviços de finanças e perguntaram, mas o que afinal, mas eu já não recebo a carta. E nessa altura houve realmente por parte do Serviço de Finanças, o aconselharem-nos ou o dizerem-lhes que teriam que mudar, porque não podia haver esta dupla morada fiscal entre lá e cá, e isso levou a que nós também tenhamos perdido aqui algumas centenas de eleitores. O que também me parece perfeitamente absurdo que não se permita dentro daquilo que é o nosso sistema eleitoral, que alguém que seja imigrante, mas que até esteja lá, por exemplo, 9 meses e esteja cá 3 meses, tenha que andar depois a mudar para cá poder votar, até porque essa pessoa, na maior parte das vezes, tem propriedades, essa pessoa, na maior parte das vezes, acaba por beneficiar ou por contribuir para aquilo que é a governança local. E que sentido tem essa pessoa, que até passa cá alguns meses ao ano, que contribui com impostos, que muitas das vezes necessita, quer da Junta de Freguesia, quer da Câmara, que sentido tem, ou que democracia é esta, que não lhe permite que ele possa exercer o seu voto? Eventualmente podem não vir cá nessa altura, mas isso aí já é a opção de cada um, como ainda agora vimos, infelizmente, nas eleições europeias. Mas parece-me que é absurdo e até menoriza aquilo que é a condição dos nossos imigrantes.
E a verdade é que, tendo menos população, esse é um excelente argumento para fechar serviços, como foi o caso dos Correios, Claro. que aparentemente serão revertidos. Taboaço também, aliás, uma série de concelhos do Douro Sul foram dos mais penalizados até a nível nacional, portanto quase todos, ou uma grande parte deles, perderam o único posto de Correios que já tinham. Sim. Como é que vê esta reversão? Acredita efetivamente, ou só vai acreditar quando a porta efetivamente voltar a abrir? Nós lá em Taboaço, felizmente, portanto, os Correios mantiveram-se abertos. Mantiveram-se abertos e importa aqui também, de uma forma efusiva, porque nós somos relativamente rápidos enquanto sociedade a dizer menos bem, importa aqui de uma forma efusiva saudar, portanto, todo o sentido que a comunidade taboacense teve neste processo, porque este processo implicava aquilo que era o encerramento dos postos de marca própria por parte dos Correios, mas que apenas poderiam encerrar se alguém, ou uma junta de freguesia, ou a Câmara Municipal, que nos foi proposto, ou alguém particular que tenha uma empresa, um local aberto, ficasse com essa concessão. A Câmara logo na altura disse que não, a junta de freguesia também, e muito bem, disse que não, e entretanto a própria comunidade respondeu positivamente àquilo que foi o facto de perceber de que o benefício imediato que qualquer uma dessas empresas ou de lojas pudesse ter iria significar a perda de um serviço, o que iria prejudicar aquilo que é o bem coletivo e maior. Então todas as lojas disseram: não, meus amigos, nós aqui não aceitamos, portanto, concessão dos Correios. A loja manteve-se aberta, portanto, por esse motivo. Agora, como é lógico, e apesar de não ter nenhuma comunicação oficial ainda por parte dos Correios nesse sentido, mas quer as notícias, quer também alguns colegas que estavam também neste processo connosco, acho que foi uma luta transversal fantástica, quer por parte das comunidades, quer por parte também de todos aqueles colegas e comunidades que, independentemente de não estarem nesta leva de encerramentos, mas também se solidarizaram, porque também percebem que o território é único. A própria comunidade intermunicipal teve aqui um papel fundamental na entrega da providência cautelar, nesta luta constante também. Ficamos contentes por esta reversão. Agora, o que nos custa é que parece que é um doce que nos estão a dar. Agora é pá, pronto, olha, nós desta vez não fechamos as coisas e nós... doce com cheirinho eleitoralista. E nós Ok, sim, porque depois nós também as leituras que vamos tendo, eu só espero que realmente que daqui a um ano e meio ou daqui a um ano, quando estivermos mais longe de eleições, que as coisas não voltem novamente a falar-se e a colocar-se em causa. Agora, porque têm-me ligado bastantes agências noticiosas e jornais a perguntar: então está contente? Epá, realmente estamos, e a região está contente, até porque, principalmente por esta união. E pelo facto de nós termos demonstrado esta união e termos visto que, infelizmente, o facto de cada vez mais sermos menos não inviabiliza que nós, quando estamos juntos, quando nos predispomos a trabalhar em conjunto, nós conseguimos fazer coisas interessantes, e que neste caso é a reversão de uma desqualificação ou do encerramento do serviço. Agora, mal de nós, quando parece que isto é um feito incrível e quando toda a gente me pergunta: mas isto é uma vitória. Ok, é uma vitória aquilo não encerrar, mas nós não podemos ficar contentes por nos estarem a não nos tirar aquilo que nos é devido por direito. E este, para mim, é um dos grandes problemas. É até, para além de tudo que nós temos vindo a conversar aqui até agora, é um adormecimento da opinião pública e da própria comunicação social neste sentido. Porque até parece: já viram, olha que porreiros que os tipos são, que até não vos vão fechar aquilo. Mas é precisamente o contrário. Portanto, nem sequer deveria ser equacionado, era a desqualificação ou o encerramento. E quem fala nos Correios, fala nas escolas. Como é que é possível que o número limite de alunos, ou o número mínimo de alunos por turma no Pinhão, ou em Taboaço, ou em Armamar, ou em Penedono, seja exatamente igual do que na Maia ou do que na Amadora? É perfeitamente absurdo. Enquanto que nós não nos sentarmos e não perceber, então claro que assim o interior vai perder. Claro. Até porque acontece que, se calhar, se nós não conseguimos constituir turmas, os miúdos saem quando é no 10º ano, até muitas das vezes a dificuldade em haver as áreas que pretendem. E depois saem porque não se consegue. E isto é um ciclo. Isto é um ciclo de perda. Portanto, encerramentos na área da saúde, desqualificação contínua. A própria questão da justiça, entretanto, revertida também parcialmente. Portanto, mas isto nem sequer deveria era colocar-se em cima da mesa. Porque viver nos tais territórios de baixa densidade tem um custo. Há um custo social que, claramente, que nós, enquanto Câmara, o assumimos perante os nossos municípios. Então, mas o Governo também tem que o assumir perante aquilo que são os seus municípios. Porque o problema é que hoje em dia
a quantidade proporcional, é que eu já nem estou a dizer, ok, lá há mais gente, mas se nós virmos proporcionalmente o dinheiro que é investido na área metropolitana de Lisboa e no Porto, comparada per capita aqui connosco, nós estamos a falar do investimento de uma pessoa de lá é incomparavelmente melhor da pessoa de cá. E vamos lá ver uma coisa. Então que nos digam de uma vez por todas assim, olha, não, se calhar não vale a pena, e nós fechamos todas as nossas portas, deixamos isto aqui e vamos todos para lá, pronto. E o país tomba, entra pelo mar. E o país tomba. Mas ficamos contentes pelo facto de reabrirem. A Anacom aqui também teve um papel importante no sentido de denunciar a perda de qualidade no serviço, que me parece que isto sim deveria estar a ser discutido, é a perda de qualidade que os CTT têm tido. Nós tínhamos um serviço postal de excelência há décadas atrás e ao longo dos anos este serviço tem-se vindo a deteriorar, e isso nós não falamos. Felizmente que a Anacom emitiu um documento na sequência daquilo que foi esta nossa luta, onde aponta ali uma série de itens que eles, na opinião deles, entendem que não são cumpridos. E parece-me a mim que depois o próprio Governo foi também sensível a isso e ainda bem que houve realmente esta notícia. Há pouco referiu, e tem referido um bocadinho ao longo de toda a nossa conversa, que a região está unida. Se calhar está unida em torno de algumas questões e de alguns dossiês como nunca se terá visto, pelo menos desde que existe uma comunidade intermunicipal ou desde que foi criada essa figura jurídica. Em particular, no caso da CIM, têm sido defendidos investimentos a uma só voz, 3 investimentos, a linha de Douro, o IC26 e a questão da navegabilidade de mercadorias no Rio Douro. Primeiro, concorda com esta análise de que a região está mais do que nunca a falar a uma só voz? E depois, relativamente a estes investimentos, considera que são eles realmente as bandeiras que a nossa região precisa? Mais uma vez, sem qualquer sentido depreciativo àquilo que era um passado mais longínquo, mais recente, até porque me parece que o próprio quadro atual e as condições de hoje em dia obrigam a que nós tenhamos que nos posicionar de outra forma. Agora, essa é a minha opinião, que nunca como hoje houve um sentido de união e de coesão territorial dentro do seio da comunidade intermunicipal. Como é lógico, existem sempre, isto até na casa de cada um de nós, existem sempre situações com as quais nós concordamos mais ou menos. Agora, o que é fundamental é o sentido de Estado, se assim lhe pudermos chamar, que todos nós temos perante este compromisso, que não é apenas com Taboaço, no meu caso, mas que é com uma região em si. E nunca como hoje, a coesão e a solidariedade, nunca como hoje, me parece que tiveram tanto sentido ou tanta concretização como a que existe. E tem sido feito um trabalho muito intenso, com um grande empenho. Nesse sentido, basta perceber, ainda há pouco falamos na questão do CTT, em que a comunidade intermunicipal, de uma perspectiva transversal, acompanhou a questão do Plano Nacional de Investimentos, como ainda há pouco o Luís, como ainda há pouco falastes, e que eu recordo-me, e sem querer agora de forma alguma estar agora aqui a dizer algo que não corresponde à realidade, mas tenho a noção de que quando nos foi lançado o desafio pelo Sr. Primeiro-Ministro, numa reunião do Conselho Regional do Norte, no Porto, de que para as comunidades intermunicipais apresentarem ao Governo aquilo que entendiam ser o horizonte Portugal 2030, o próximo quadro comunitário. E nós, entretanto, fomos os primeiros, não sei se os outros depois entregaram ou não, nós entregamos, cada um de nós fez o seu contributo num documento que depois foi portanto, sendo espremido e sendo tirado, porque nós depois também todos temos que fazer cedências. Esse documento foi entregue. Infelizmente para nós, naquilo que foi a apresentação do Plano Nacional de Investimentos, nada daquilo que nós lá colocamos aparecia, à exceção de um pequeno valor para o projeto Douro Inland Waterway, que tem a ver com a navegabilidade do Douro. Portanto, e aí pronto, é mais uma vez outro reflexo daquilo que é a nossa forma de investir. Quando analisamos esse Plano Nacional de Investimentos que foi apresentado ou que está em discussão neste momento, nós verificamos, até houve um jornal que na altura fez um exercício interessante com várias cores mediante o tipo de investimento que era, para transportes, para mais uma vez tudo a tombar. Tudo a tombar, tudo ali. E os únicos que havia era a linha do Douro, com a requalificação, portanto penso que a eletrificação, um valor residual, a parte do Douro Inland Waterways, que já vinha também com uma aprovação de trás, e uma parte lá em baixo que tinha a ver com a ferrovia ou perto da IP8, entre Sines e Évora, Beja, por aí. Eu sinceramente olhava para aquilo e via o valor e
A mim, aquilo parece-me que é um conjunto de boas intenções, que é meteu-se ali tudo no mesmo saco, pronto, ok, como até é um período relativamente próximo às eleições. O que é que me assusta mais no meio disto tudo? É se mesmo nesta, onde está lá tudo metido, nós não temos nada, imagina quando isto for cortado a sério e venha ao documento definitivo com valores incomparavelmente mais baixos. Portanto, isto diz muito a forma como nós olhamos para o interior. Mas isto para dizer que nós entregamos esse documento, que infelizmente, mais uma vez, caiu em saco roto por parte do Governo. Entretanto, ok, ao invés de termos este documento mais abrangente para o território, vamos escolher 3 eixos fundamentais, que é a questão da linha do Douro, que dará, e quando falo neste tempo verbal, é porque acredito e porque acreditamos que é uma realidade que pode acontecer, basta haver vontade, porque se todos os estudos assim o justificam, se lá fora, aqueles que nós muitas das vezes utilizamos para justificar determinado tipo de investimentos, dizem que é esta que deve ser feita, somos nós, mais uma vez, nós somos iluminados ou não iluminados consoante as nossas conveniências. Se toda a gente diz que esta é a melhor realidade, se toda a gente diz que é mais funcional, que é aquela que não necessita de um investimento tão grande, somos nós depois aqui que dizemos, não, mas espera lá, se calhar não é bem assim, se calhar vamos investir ali para o lado. Portanto, eu acredito que se faça, a menos que haja falta de vontade, que me parece que neste momento vai acontecer. Portanto, mas a questão do Douro, a questão da navegabilidade é também fundamental, porque cria uma nova centralidade, porque imaginemos, como a questão da linha do Douro, nós estamos a falar em termos da ligação do Porto até ao interior de Espanha, um interior que está a muitos mais quilómetros, mas incomparavelmente mais veloz economicamente do que o nosso interior, que nem a 200 km fica do mar. Portanto, mas permite-nos, nós no Douro, termos uma centralidade diferente do que aquela que temos hoje. Estamos a 2 horas de Madrid? Ao invés das 4 de Lisboa. Do que temos hoje, exatamente. E a questão do IC26, que é também dentro daquilo que é, e para percebermos também aqui, porque até para nós continuamos a defender um outro investimento que tem a ver com Armamar e com São João da Pesqueira, que é aquela ligação a uma cota superior, que permitirá a 222 ficar com uma estrada eminentemente turística e que também ter uma ligação mais rápida à A24. Agora, neste sentido, entendemos que transversalmente para o território, o IC26 acaba por estar, portanto, e nós também temos que perceber, independentemente de continuarmos a defender aquilo que entendemos ser justo para a nossa população, de que há realmente investimentos que são mais transversais e menos locais. Portanto, eu espero é que eles todos se façam. Mas isto para dizer que realmente houve da parte da CIM e tem havido estas reuniões, e reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro, com reuniões com o anterior Ministro, entretanto agora também saído, e com o novo. Portanto, parece-me que nesta altura estão reunidas as condições para que nós, enquanto região, tenhamos uma voz mais ativa e consigamos também fazer ouvir esta voz. Porque, muito sinceramente, o que me parece é que na maior parte das vezes ninguém nos ouve. E eu aqui volto a frisar. Continuo a acreditar que há um adormecimento muito grande da opinião pública e da comunicação social relativamente à forma como os territórios de baixa densidade e o interior têm vindo a ser geridos. Eu recordo-me aqui há uns anos, quando estava em Lisboa, no dia em que foi anunciado, por um governo do qual eu milito na altura, o encerramento dos tribunais. E então nós estávamos depois a fazer o regresso para cima de Lisboa e vinhamos a ouvir o Fórum TSF. Onde várias pessoas... É Fórum TSF, penso eu, não é? Sim. Sem qualquer publicidade aqui. Não faz mal. Com linha aberta. E era incrível a quantidade de pessoas que ligava a dizer mas qual é que é o problema daquilo encerrar? Quantos processos é que há? Mas agora também justifica-se. Não se justifica e vão poupar na luz e vão... E isto, sinceramente, isto é até absurdo, porque as pessoas acreditam mesmo nisto. Sim. E as pessoas acreditam mesmo que é assim. Se há lá menos gente, porque é que se há de estar a gastar tanto dinheiro lá como se gasta aqui à porta da minha casa? E este é um princípio, e este vai ser, para mim, é o principal problema, é este adormecimento, porque depois, se houver uma opinião pública que seja crítica, se houver uma opinião pública que seja mobilizada, as coisas mudam. As coisas, até porque muitas das vezes as pressões eleitorais é daí que saem. E parece-me que neste momento a comunidade intermunicipal está a fazer esse percurso. Felizmente que nós também,
e fruto também de cada vez mais reuniões. Hoje em dia somos um grupo somos um grupo de amigos, o que também ajuda a que muitas das vezes nós consigamos ultrapassar, e parece-me que é este o caminho que nós temos que continuar a trilhar, tendo a noção de que unanimidades e consensos totais nunca existem, mas é também para aí, se fosse fácil, não é como diz o outro, seria para outros. Exatamente. Carlos, estamos a chegar ao fim, temos mais 2 minutos. Eu aproveitava para voltarmos a Taboaço. Há pouco falamos bastante daquilo que é a promoção da marca de Taboaço lá fora, desse esforço que tem sido feito pela Câmara. Se calhar não falamos 2 ou 3 coisas importantes. Estavam aqui a ocorrer, por exemplo, o Teatraço, que tem ganho festivais em Los Angeles e está nomeado para um em Itália agora em julho. Não é o Teatraço, é Taboaço inteiro, né? Porque são projetos da Câmara. Sei também que na próxima sexta-feira vão ser estreados, precisamente nas comemorações de São João, 2 curtas-metragens, A Margem e Transfugo. Trabalhos que foram patrocinados, não sei se é o termo mais correto, mas financiados pela Câmara de Taboaço, precisamente com o objetivo de, através do cinema, também mostrar a fantástica região que temos. Sim. Todos nós temos, quando olhamos, pelo menos eu nunca fui a Nova Iorque, mas as pessoas quando vão, mas já fui a Paris e outros sítios, que por norma, que nós parece que já lá estivemos, de tantas vezes os vermos em filmes, e muitas das vezes cria-nos até em nós subconscientemente uma vontade de ir àqueles sítios e de conhecer. E nós entendemos que o cinema pode ser um veículo de promoção, para além daquilo que é valorização cultural, e que o Teatraço aí, isto apenas existe porque o Teatraço tem esta qualidade e tem esta dinâmica de permitir que nós também conheçamos estas pessoas que se interessam por estes projetos e onde eles também participam, e se eles não existissem isto não acontecia, mas nós entendemos que às vezes mais do que nós estarmos a ver um vídeo promocional que diz que é Taboaço e nós olhamos para aquilo e dizemos, ok, mas... Mais igual aos outros. Mas então, mas eles vão dizer mal deles, não vão? Ok, então eles têm que dizer bem da terra, enquanto que se nós... E vê-se, por exemplo, a título de exemplo, o acréscimo turístico que se verificou em muitas regiões e no próprio Douro, quando foram palco de algumas novelas, que os Açores, portanto, e nós aqui também, com esta, para além daquilo que é a valorização cultural, e que me parece importante, até porque nós também, hoje em dia, a obra física é importante, mas também a qualidade de vida hoje em dia vai muito para além da obra física, e hoje há já muito que está feito e nós temos que mudar também este paradigma, porque é também isso que muitas das vezes faz com que as pessoas se fixem, é o haver uma outra oferta e um outro estímulo noutras áreas que não aquelas a que nós estamos até hoje formatados a defender e a fazer. E aqui neste aspecto, esta ideia de utilizarmos o cinema como veículo de divulgação, de promoção, é uma estratégia que leva a que Taboaço chegue a mais pessoas, e eu quero acreditar que conscientemente ou inconscientemente também lhes vá despertar a vontade de nos virem conhecer um dia. Para começar, sexta-feira, a partir das 21h30, salvo erro. Sim, sexta-feira temos tanto a apresentação das curtas-metragens e temos também um espetáculo com os Sons do Douro, que vai ser a abertura. Então, um projeto também fantástico. Carlos, 30 segundos, o que é que falta fazer em Taboaço até o final deste mandato? É um processo contínuo, Como é lógico, nós temos aquilo que é a nossa estratégia devidamente identificada a diferentes níveis, aquilo que é a questão turismo, aquilo que é a própria questão empresarial, e a dinamização do empreendedorismo na área da educação, e agora com estes desafios também são tempos difíceis, porque com estes desafios da delegação e da transferência destas competências, quer na área da educação, quer da saúde, vamos também ter que mudar aqui um bocadinho a nossa forma de nos posicionar nestes setores. Agora, principalmente, parece-me que o mais importante é nós conseguirmos, em primeira instância, estagnar este ciclo e invertê-lo de alguma forma. E nós, a única coisa que pedimos é que nos deem pelo menos as mesmas oportunidades, porque infelizmente aquilo que nós fazemos aqui, que é tão bom ou melhor do que o que se faz noutras realidades claramente mais bafejadas por este centralismo absurdo do qual nós padecemos em Portugal, nós fazemos tão bom ou melhor, infelizmente custa-nos 10 ou 20 vezes mais, porque não temos direito às mesmas oportunidades. Portanto, nós neste momento até o que pedimos é, deixem jogar o Mantorras, não é isso, mas deixem-nos trabalhar e permitam que nós tenhamos igualdade de oportunidades, que no fundo é isso que nós pretendemos, para que consigamos, porque no fundo aquilo que é melhor para Taboaço, aquilo que é melhor para o Douro, é melhor para o nosso país, porque Portugal não existe sem aquilo que são os nossos territórios, e parece-me que nós ainda não nos capacitamos disto. Carlos, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade.
Para Cá dos Montes é uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro. Tem a produção de Luís Almeida e Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida. Nós regressamos na próxima segunda-feira às 22 horas.